Mas o tema da mensagem nesta manhã é: quando Deus passa diante de nós. Quando Deus passa diante de nós. E Ele está passando diariamente diante de nós. O amor dEle para cada um de nós, Ele é tão grande, que nós vamos ver nesses pequenos versículos da palavra de Deus. Ali tem várias mensagens que poderiam ser pregadas, mas algo que o Espírito Santo chamou a atenção do meu coração foi especificamente essa passagem, quando Deus passa diante de nós. O que acontece? O contexto dessa passagem, nós não vamos ler o contexto, mas eu vou explicar antes de entrarmos no texto. Fala de um Deus que passou diante da nação de Israel, mas mostrou um lado de juízo, um lado de santidade, um lado em que, quando as pessoas contemplaram a santidade e o juízo de Deus, quando eles estavam ali no Monte Sinai, as pernas daquelas pessoas tremiam de medo. Eles tinham medo de estar próximo ali do Monte Sinai. Deus havia dito para Moisés dizer ao povo, diz para o povo de Israel, não se aproximar do monte, porque eu vou descer, eu vou passar diante deles. Faça uma marca diante do monte e diz para que nenhum cachorro, nenhum animal chegue e se aproxime diante do monte, porque eu vou estar descendo. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que quando Deus desceu naquele Monte Sinai, houve trovões, houve relâmpagos, uma glória imensa tomou conta daquele Monte Sinai, que as pessoas elas se afastavam daquele monte. Elas não queriam contemplar a glória, a majestade de Deus que desceu sobre aquele monte naquele momento. Muitos deles gritavam e diziam, Moisés, por favor, não fale Deus conosco, mas fale o Senhor, porque nós vamos morrer, nós vamos derreter aqui. E naquele momento as pessoas se afastavam e a glória de Deus desceu sobre aquele monte, terror tomou conta do coração daquelas pessoas. Mas nessa passagem algo diferente acontece. Um outro lado do caráter de Deus passa diante de um homem chamado Moisés, servo de Deus, mas também, um pouco à frente, um outro lado do caráter de Deus, um outro lado da glória de Deus, passa diante da nação do povo de Israel. E é isto que nós vamos ver nessa manhã. O que acontece quando Deus passa diante de nós. E diante de tantas distrações, queridos irmãos, que nós atravessamos nos dias em que nós estamos vivendo, distrações com preocupações da vida, distrações até mesmo com as angústias, provações, tribulações, tudo de distração que existe nesse mundo, muitas vezes Deus passa diante de nós e nós não percebemos o que Ele quer que nós contemplamos. Antes de irmos ao texto, há um cântico interessante. Eu gosto, às vezes o pastor Carlos canta aqui e fala sobre a presença de Deus, fala sobre o Espírito Santo. Vamos cantar ele de todo o coração, pedindo para o próprio Deus falar conosco nesta manhã. Santo Espírito, tua presença é bem-vinda nesse lugar. E de fato é, irmãos. Vamos colocar em pé, vamos cantar. Alguém pode tocar? Ou só vou cantar? Vamos cantar na capela mesmo, não tem problema. Vamos lá. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Pai onipotente, de graça e mercê, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito,
és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Pai onipotente, de graça e mercê, és bem-vindo neste lugar. Vamos orar. Pai, Tu és sempre bem-vindo neste lugar. Tu és sempre bem-vindo, meu Pai, em nossos corações, para falar em nossas mentes. Pai, Tu és bem-vindo. Pedimos que toda distração em nossos corações, em nossas mentes, nesses momentos, possa ser silenciadas. E, Pai, nós desejamos ouvir a Tua voz. Fala conosco. Queremos, meu Pai, contemplar a Tua majestade. Nós entregamos os nossos corações, nossas vidas, nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos, muito obrigado. Êxodo 33, a partir do versículo 18, nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, aqui te porás sobre a penha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, pôr-te-ei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não verá. O que acontece quando Deus passa diante de nós? Queridos, uma passagem muito interessante. Eu já preguei nessa passagem várias mensagens, falando a respeito do desejo de Moisés e até mesmo da intimidade que Moisés havia desenvolvido com o Senhor. Essa mensagem, particularmente, eu não preguei em nenhum lugar ainda, é a primeira vez que prego essa mensagem aqui no TBM, mas eu tenho desenvolvido séries de mensagens somente nesse título, que Deus tem falado ao meu coração e me mostrado grandes lições, não na oração e na intimidade de Moisés em si, mas no Deus que se revelou a Moisés. No Deus que passou diante de Moisés. No Deus que passou diante dos olhos de Moisés. Me chamou muita atenção. Algo interessante que nós vemos aqui, em particular, eu havia dito antes, que Moisés, ele havia contemplado, juntamente com a nação de Israel, o caráter de Deus, um lado do caráter de Deus, um caráter de santidade, um caráter de juízo, um caráter que transmitiu, na verdade, para aquelas pessoas que estavam ao redor do Monte Sinai, pavor, transmitiu medo, fez com que as pessoas se afastassem do Monte Sinai e não se aproximassem. O medo daquelas pessoas era tão grande que eles gritavam e diziam, por favor, Moisés, não fale você conosco. Não fale Deus conosco, fale você conosco. Nós não queremos ouvir a voz do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Queridos, nós acabamos de cantar um cântico que é uma realidade agora há pouco. Patriarcas, profetas não chegaram a avistar. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Quem contemplará aquele que do céu é Criador?
que do sol é criador. Você já experimentou olhar para o sol no seu mais auge do seu fulgor? Meio-dia, 1h da tarde? É impossível, não é? Eu pego o meu óculos e coloco, porque eu não consigo contemplar o sol de tão forte que é. Se nós não conseguimos contemplar o sol, imagine contemplar a glória do Criador. Eu quero que você imagine por um tempo, você ao pé do monte Sinai, contemplando a cena que eles contemplaram. Trovões, raios, barulho de buzina, e aquela voz estrondosa de Deus dizendo para não se aproximar porque eles iriam morrer. Moisés havia contemplado esse lado do caráter de Deus, um lado da santidade de Deus, um lado do juízo de Deus. Se aproximar do monte, vai morrer. Mas eu creio de todo o meu coração, queridos irmãos, que Moisés, ele sabia o outro lado do caráter de Deus, e algo que dava sede, fome de justiça no coração de Moisés, era conhecer mais sobre esse Deus. E ele faz um pedido para Deus. Nós não vamos dar ênfase no pedido de Moisés e na intimidade dele, mas ele diz para Deus: rogo-te, mostra-me a tua glória. Eu fico imaginando Deus conhecendo o coração de Moisés. Nós vamos ler o versículo, mas o próprio Deus diz, fala: eu o tenho conhecido. Eu te conheço, Moisés, e eu sei exatamente o que você está querendo. Você quer conhecer o outro lado meu. E Deus mostra. Nós vamos ver o versículo que Deus responde esta oração de Moisés. Olha só, o que Moisés contemplou agora não era um Deus de juízo, não era um Deus, ele é santo, ele sabe que ele é santo, que ele é separado do pecado, mas olha só, o que Moisés contempla? Ele contempla a bondade de Deus, irmãos. Êxodo 33, 19. Deus diz para Moisés: eu vou responder a sua oração, Moisés, e aqui eu vou revelar a você um lado do meu caráter que você ainda não conhece. Porém ele disse: eu farei passar toda. Interessante, né? Deus não fala, eu farei passar a minha bondade, mas ele faz questão de descrever e dizer: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. Moisés agora ele contempla esse lado de Deus, esse lado do caráter de Deus, a bondade de Deus. E ele de fato é bom, irmãos. Ele tem o seu lado de juízo, ele tem o seu lado de que não tem o culpado por inocente, mas agora Moisés, e ele descreve isso, o próprio Deus fala sobre isso, que eu não tenho o culpado por inocente. Ele é um Deus de juízo, ele é um Deus de justiça, mas agora Deus mostra o seu lado de bondade. E Moisés, ele vê esse lado. E Moisés, ele contempla a bondade de Deus. E ele diz: e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Depois que toda a nação de Israel contemplou aquele Deus de juízo, de santidade, de querer, não se aproxime que vocês serão mortos, agora Deus diz: eu sou um Deus de bondade, mas não só um Deus de bondade, mas também eu sou um Deus de misericórdia. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor de ti, diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então nós vemos aqui, queridos irmãos, que Moisés, ele vê Deus passando diante dele. Ele vê Deus
passando diante dele e ele contempla agora a bondade de Deus. Diante de tantas distrações, como havia dito antes, no início da mensagem, e nós, muitas vezes, não conseguimos contemplar a bondade de Deus ao nosso redor. Ele tem protegido nós de tantos acidentes que nós nem imaginamos. E nós vemos a bondade dele em tudo, na sua proteção, no seu cuidado. E diante de tantas distrações, você e eu muitas vezes perdemos em não contemplar a bondade de Deus. Moisés estava contemplando aqui a bondade de Deus, mas também a misericórdia de Deus. E a palavra de Deus diz em Jeremias que as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. Então, queridos irmãos, nós também estamos contemplando Deus passar diante de nós. E quando nós contemplamos Deus passar diante de nós, causa algo em nossos corações. E precisa causar algo em nossos corações. Normalmente, precisa causar gratidão. Moisés ficou extasiado. Mas Moisés, ele não só contemplou a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, mas Moisés, ele também contemplou a glória da graça de Deus. A glória da graça de Deus. Olha só em Êxodo 21, 22, que a palavra de Deus diz. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim. Olha o que Deus disse para Moisés. Eu acredito que Moisés nesse momento já estava com aqueles sentimentos que ele estava quando ele contemplou o juízo e a santidade de Deus. Eu vou morrer aqui. Mas Deus disse para ele, Moisés, calma, tem um lugar aqui junto a mim. Calma, tem um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. Aqui, penha significa rocha. Deus colocou Moisés do lado e colocou ele próximo de uma rocha, numa fenha de uma rocha. E acontecerá que quando a minha glória... Então Deus mostrou para Moisés a bondade dele, a misericórdia dele. Agora Deus vai revelar algo um pouco mais profundo para Moisés. Ele vai revelar a glória da sua graça. A glória da sua graça. Olha só. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha. Você viu a minha bondade com os seus olhos nus. Você viu a misericórdia com os seus olhos nus. Mas agora vai passar a minha glória. E eu vou precisar colocar você, Moisés, em uma rocha para te proteger. E acontecerá que quando a minha glória passar, porei numa fenda da rocha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. Agora começa a ficar interessante. Porque a glória de Deus está passando diante de Moisés, e Moisés ele está próximo do Senhor, a palavra de Deus diz sobre isso, mas Deus coloca ele numa rocha para o proteger da sua própria glória de graça. Aqui nós vemos a manifestação da graça de Deus de uma forma muito explícita, queridos irmãos. Deus é glorioso, Deus é bondoso, Deus é gracioso. E nós vemos aqui de uma forma muito clara o amor de Deus para com a vida de Moisés. Essa história aconteceu muitos anos atrás, mas esta mesma glória, esse mesmo Deus que passou diante de Moisés, que Moisés contemplou a sua bondade, a sua misericórdia, e a glória dele agora passa diante dele, uma glória de graça. Ficou só lá atrás. Não, queridos. O que aconteceu com a minha vida e a sua vida? Nós cantamos agora há pouco. O que aconteceu no Velho Testamento são figuras, sombras do que há de vir. São figuras somente da glória. Mas em uma rocha chamado Calvário, em um monte chamado Calvário, o que aconteceu ali? Jesus Cristo
A palavra de Deus diz que o Verbo se fez carne, habitou em nosso meio, e o Senhor Jesus Cristo, quando Ele estava aqui vivo, Ele passava diante das pessoas, apregoando bondade, apregoando misericórdia. Todos nós sabemos, Ele estava preocupado com todos. Muitas vezes Ele estava passando e pessoas apertando Ele. Quem me tocou? Alguém me tocou. Lembra daquela passagem, queridos irmãos? E aquela mulher trêmula, que estava com fluxo de sangue. E ela diz, fui eu. Jesus para, eu sei, saiu virtude de mim. E imediatamente aquela mulher que tocou, a misericórdia e a graça de Deus foi curada imediatamente. Ele se preocupa. Aquele homem que chegou para Jesus porque o seu filho estava endemoniado. Ele estava passando diante das pessoas. E esse homem chega, Senhor, o meu filho está endemoniado, tem misericórdia de mim. Tudo é possível aquele que crê. Senhor, ajuda a minha incredulidade. A palavra de Deus diz que Jesus atendeu o pedido daquele homem e o demônio saiu do seu filho. Bondade. O Verbo se fez carne, passeou diante aqui da terra. Todas as suas preocupações, todas as suas angústias, Jesus Cristo se preocupa. Ele é bondoso. Moisés contemplou Deus, mas nós cantamos agora há pouco, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele, o Verbo se fez carne, Jesus Cristo veio nesse mundo. E o que aconteceu? Eu poderia falar aqui muitas passagens da palavra de Deus, de Jesus Cristo, andando sobre essa terra, e apregoando bondade e misericórdia. Gastaria, acredito, que um sermão, ou muito mais, para falar sobre isso. Mas eu quero falar o que aconteceu conosco, o que Deus fez comigo e com você, para que eu e você pudéssemos contemplar o que Moisés contemplou, mas de uma maneira mais explícita. Lá no monte, mas não é o Monte Sinai, em uma rocha, que não é uma rocha no Monte Sinai, mas Ele, Jesus Cristo, a própria rocha. Lá na cruz do Calvário, quando Ele tomou todos os meus pecados e os seus pecados sobre Ele, as minhas enfermidades, as suas enfermidades, você não tem paz, Ele é a sua paz. Ali na cruz Ele tomou tudo. Ali na cruz, quando eu e você recebemos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, Deus está dizendo, eu estou colocando você sobre a rocha que é Jesus Cristo. Você está comigo, você está unido comigo, e agora você pode contemplar a glória da sua graça. Queridos, o que Deus fez para mim e para você é algo que eu acredito que lá dos céus, Moisés ele contempla e diz, eu não acredito, eu vi ele pelas costas. Vocês estão com Ele dentro de vocês. E isso nos leva a algo que nós contemplamos. Moisés contemplou a bondade e misericórdia de Deus, a glória da graça de Deus. Mas e nós, em Cristo Jesus, o que nós contemplamos? Olha o que a palavra de Deus diz. Contemplamos graça abundante. Olha só o que a palavra de Deus diz, Romanos 5,17, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Nós não estamos na fenda igual a Moisés, nós não estamos ali no Monte Sinai igual a Moisés, mas os nossos pés, de acordo com Salmos 40, versículo 1. Se puder colocar, por favor, olha só o que a palavra de Deus diz em Salmos 40, versículo 1, não está no sermão, mas a palavra de Deus diz que Ele firmou os nossos pés, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim,
ou seja, Ele passou diante de nós, nós clamamos por Ele, Ele ouviu, nós estávamos no lamaçal do pecado, Ele ouviu o nosso clamor, e olha só o que Ele fez conosco. Versículo 2: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Moisés estava lá numa rocha no Monte Sinai, queridos irmãos, mas nós estamos numa rocha chamada Jesus Cristo. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso saber que nossos pés estão firmados numa rocha chamada Jesus Cristo, e o fato de que nossos pés estar firmados nessa rocha chamada Jesus Cristo, nós não vamos vacilar, porque a nossa rocha, ela é firme, ela é fiel, é Jesus Cristo, o meu Senhor e o seu Salvador, e firmou os nossos passos. E pelo fato de que nós estamos em Cristo, em Romanos 5,17, a palavra de Deus diz que nós estamos contemplando a abundância da sua graça. E essa palavra graça significa favor. Nós estamos experimentando favor abundante em nossas vidas. Não é um pouquinho de favor, favor abundante. Porque nós estamos diante de um Deus que está passando diante de nós, que tem favor abundante para oferecer para mim e para você. E o fato de que nós estamos diante desse favor abundante, nós somos abençoados. A palavra de Deus diz, olha só, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Eu e você estamos reinando em vida. E o que é reinar em vida? Nós estamos não vivendo uma vida em derrota, mas uma vida de constante favor diante de Deus. Eu nunca fui em uma cachoeira, mas eu posso imaginar como que deve ser você estar debaixo de uma cachoeira, caindo aquela água, ainda mais nesse calor, aquela água refrescante sobre a sua cabeça, assim, você sentindo aquela água caindo, e sem fim. Graça abundante. Eu e você estamos debaixo de uma cachoeira de graça, de favor abundante, que está ao nosso favor, queridos irmãos. Então nós estamos contemplando isto. Não somente isto, mas nós estamos contemplando também, olha só. E eu vou dar uma breve explicação sobre isso. O que significa essa abundância que nós estamos contemplando? Olha só. No grego significa fartura exuberante, excedente, superfluidade. É como se fosse um canal, um rio que flui, transbordante. É isso que está acontecendo na minha vida e na sua. Contemplando a passagem de Deus diante de nós. Nós contemplamos também, nós vamos passar um pouco para frente, mas olha só, contemplamos bênçãos abundantes. Efésios 1,13, olha só o que a palavra de Deus diz. Eu amo esse versículo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1,13. O versículo diz o qual nos abençoou com algumas bênçãos? Não, todas. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. O fato de que eu e você estamos em Cristo, estamos nessa rocha, nós estamos contemplando, mas não só contemplando, mas nós estamos fazendo parte, está dentro de nós. Nós somos abençoados. Romanos 8,1 diz assim, ó: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem mais condenação. Não tem mais culpa. Por que você está carregando, se você está em Cristo agora, por que você está carregando culpa na sua mente e no seu coração? Jesus tirou essa culpa. Não há mais culpa, não há mais condenação.
Nós estamos em Cristo Jesus. Somos abençoados porque nós estamos em Cristo Jesus. Não somos malditos, você não é maldito, está em Cristo, é abençoado com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Eu tenho me encontrado com várias autoridades durante os últimos anos, e em algumas situações eu fiquei pensando, Senhor, como que é difícil fazer reuniões com esses homens da parte governamental. Eu lembro uma vez que tinha que ter uma reunião com o secretário do Estado, do governo do Estado, e em uma ocasião eu cheguei para a sua secretária e disse, eu estou em São Paulo, eu gostaria de reunir com o secretário, seria possível? Olha, vai ser muito difícil, porque você está aqui e está tentando uma reunião de última hora. Eu sei, me perdoe por isso, eu devo agendar, mas eu gostaria de aproveitar essa oportunidade, se possível. Falei, olha, vou ver se é possível. Do outro lado da linha, fiz uma oração, Senhor, a tua palavra diz que eu já sou abençoado, que a graça do Senhor está, é a tua obra, abra as portas. Passa alguns minutos, a secretária liga e diz, olha, o secretário disse que vai te receber de coração aberto, pode vir. Queridos, isso é um exemplo. Nós estamos aqui em favor do reino de Deus. Você precisa de colocar na sua mente que você já é alguém abençoado por Deus. Portas de emprego serão abertas, sendo da vontade de Deus. Você não é alguém derrotado. A Bíblia diz que nós em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Não está falando que nós somos vencedores, mas a Bíblia está dizendo que nós somos mais do que vencedores. E quando eu fico contemplando isso, eu fico maravilhado de ver como que a graça de Deus é maravilhosa. Nós estamos contemplando algo maior do que Moisés contemplou, porque está dentro de nós. E precisamos crer nisso. Não achar que simplesmente é uma história inverídica, mas nós precisamos de incorporar isso dentro de nós, e nós vamos ver as bênçãos de Deus sendo realizadas em nossas vidas. Vamos passar para o próximo. Bênçãos abundantes. Contemplamos vida abundante. Olha só o que Jesus Cristo diz. Aliás, contemplamos o Deus além da abundância. Olha só em Efésios 3:20. Ora, esse aqui é maravilhoso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Eu e você somos abençoados já em quê? Em tudo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não é o poder que está no Monte Sinai mais, mas o poder que em nós opera. Então aquele que é poderoso para fazer tudo, tudo, irmãos, é tudo. A Bíblia está falando que é tudo, é tudo. Pense agora na sua mente, no seu coração, o que há de difícil? Qual é o monte intransponível para você? Não tenho filhos, faz muitos anos que eu oro por um filho. Quando Deus passa diante de nós, a estéril, a madre da estéril se abre. Rebeca era estéril, Sarai era estéril. Um filho que está afastado, meu casamento não está da forma que deveria estar. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Uma necessidade que você tem, que você olha, Senhor, eu preciso do suprimento do Senhor para essa necessidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Não está mais lá no Monte Sinai, junto com Moisés, mas está em nós. Esse é um dos meus favoritos. Que versículo magnífico. Poderia contar vários testemunhos em cima dele.
Olha só o que Jesus veio nos dar, e nós contemplamos vida em abundância. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A vida abundante que Cristo veio nos dar, eu fico imaginando a eternidade. Aqui nós passamos por dificuldades, tribulações, queridos irmãos, mas Cristo veio para nos dar uma vida abundante aqui na terra também. E essa vida abundante é uma vida vibrante. É maravilhoso ser salvo, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, porque nós estamos contemplando diariamente. As distrações têm tirado você do foco, e o foco está em Cristo, que é a nossa vida. Nós cantamos, Cristo é a nossa vida. E o fato de que nós estamos contemplando essa vida abundante, olha só o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 8:2. Contemplamos alegria abundante. Contemplamos alegria abundante. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. E como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Olha só, prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Então há uma alegria abundante também que nós contemplamos. Eu vou honrar o tempo, não vou prosseguir, mas queridos, o que acontece quando Deus passa diante de nós? Moisés contemplou bondade, misericórdia, a glória da sua graça. Mas e eu e você? Deus não só passou diante de nós, mas Ele habita dentro de nós. Nós estamos contemplando muito mais do que isso. Nós estamos contemplando e nós temos acesso. Tem um versículo que fala sobre isso. Nós temos acesso às riquezas da sua glória. Nós temos acesso às riquezas da sua graça. Não só contemplando, mas nós temos acesso pela fé. Coloque as distrações de lado. Contemple Deus passar diante de nós e contemple Ele agindo dentro de você. Se você não tem Cristo como seu Salvador, Ele está passando para te salvar. Na cruz do Calvário, ao lado de 2 ladrões. A salvação, a glória, estava ali do lado daqueles 2 homens. E um olhou, um desprezou. Jesus passou por entre ele, um desprezou. Mas o outro, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus está passando aqui. Talvez você não tem paz, não tem salvação. Você está vivendo num deserto. Você está vivendo uma religião que é completamente diferente do que nós contemplamos aqui agora. Jesus quer ser o seu Salvador. Nesta manhã, convide Ele para entrar no seu coração. Vamos orar.